Olá, meus alunos, meus queridos irmãos. Hoje nós vamos dar início aqui a mais um tema, mais um módulo desse nosso curso de maçonologia, e o título é A Era Atual, né? Então, é um título assim que a princípio me deixou um tanto quanto apreensivo, exatamente porque ele é muito provocador. Quando a gente fala da era atual, nós estamos falando do momento em que nós estamos vivendo. E esse momento que nós estamos vivendo é muito complicado falar dele, porque exatamente nós estamos imersos nesse período de tantas transformações, né, de tantas mudanças, conforme está sendo essa primeira década, já estamos no final da segunda década do século XXI, e isso tudo traz profundas transformações na nossa vida. E quando me deram esse tema também, eu fiquei assim um pouco preocupado, porque ele permeia outras disciplinas que vocês já tiveram. Outros módulos fala também de coisas que estão acontecendo agora. Por exemplo, o módulo que o professor Daniel Poit já falou da maçonaria contemporânea, não é? Eu sei que o professor Ken Ismail falou alguma coisa, ele apontou um pouquinho para certas preocupações que nós temos, por exemplo, em relação a um possível esvaziamento que a ordem maçônica regular está tendo no mundo, e nós vamos tocar nesses assuntos novamente, né? Então, quando eu me proponho a falar sobre a era atual, eu me proponho a falar de coisas que estão acontecendo, que mexem muito com a gente. Antes de que eu apresente a disciplina, eu gostaria de contar uma pequena história para vocês. Essa história aconteceu mais ou menos lá pelos idos da década de 1980, quando eu fui fazer uma visita ao meu avô. Eu preciso dizer a vocês que eu tive um avô que faleceu, que passou por Oriente Eterno, com 102 anos de idade. E lá, na década de 1980, ele já estava lá beirando seus 90 anos, eu fui conversar com ele. E meu avô é um homem muito interessante, foi um homem muito interessante e que, num determinado momento da vida dele, ele abraçou uma determinada crença religiosa. Eu sempre vou evitar falar aqui das religiões, especificar, detalhar, porque isso não é muito legal, principalmente considerando que no nosso meio as crenças religiosas são bem-vindas. A maçonaria ela nasce a partir de um princípio de tolerância religiosa. Mas meu avô tinha abraçado uma crença religiosa e nessa visita que eu fiz, ele estava já morando numa cidade do interior do Rio de Janeiro, eu tive acesso à biblioteca do meu avô. E eu vi, assim, inúmeros livros, volumes, né? De todo tipo, inclusive envolvendo metafísica, envolvendo espiritualidade, envolvendo vários aspectos, vamos dizer assim, do pensamento religioso, do século XIX, do século XX, e isso me deixou assim, bastante curioso, porque grande parte daquela literatura não estava em harmonia com a literatura da religião que meu avô havia abraçado. E eu falei, mas vovô, como é que pode isso? O senhor tem livro aqui que varre todos os campos do conhecimento religioso, do esoterismo, da tradição esotérica que a gente tem. E ele falou assim, meu neto, nós não podemos ficar amarrados e presos exclusivamente em determinada linha de pensamento. A gente tem que abrir a nossa cabeça para conhecer tudo. Abrir a nossa mente para ter acesso ao que confirma as nossas crenças e fé, mas também para poder conhecer o que se passa na vida, conhecer como que os outros pensam, exercer aquele pensamento da curiosidade, da empatia, para você até entender o que os outros falam. E a conversa foi desenvolvendo e, num determinado momento, esse meu avô falou assim para mim, eu me lembro quando eu era jovem, numa cidade do interior de Minas, meu avô era militar, ele viajava muito, né? Morou em vários lugares, eu tive acesso a uma loja maçônica. Ele não entrou em detalhes de como é que foi esse acesso à loja maçônica. A gente aqui comenta que os maçons antigos eram extremamente discretos em falar sobre a sua filiação maçônica. Então, meu avô foi muito discreto, mas ele deu a entender que nesse local que ele frequentou havia uma biblioteca. E nessa biblioteca você poderia encontrar todo tipo de livro. Imagine você numa cidade do interior de Minas, lá na década de 1920, 1930, tendo acesso a uma ampla biblioteca,
Meu avô falou também que aquele ambiente era um ambiente aberto ao diálogo, à troca de conhecimento e que as pessoas mais esclarecidas da cidade que ele estava morando se reuniam ali para debater temas muito interessantes. E aquilo ali, naquele momento, eu tive a minha curiosidade desperta para o que seria essa maçonaria. Que tipo de organização é essa que procura o conhecimento? Que tipo de organização é essa que permite que seus membros debatam livremente sobre diversos assuntos e que ainda mantém uma biblioteca, né? Então é isso que a gente vai procurar mostrar aqui quando falarmos sobre a nova era, sobre a era atual da maçonaria. Nós vamos tentar abrir ao máximo o nosso leque de informações. Eu tenho certeza que muitas coisas que nós vamos conversar, muito do que nós vamos discutir em cada encontro nosso aqui, vai despertar a curiosidade, vai despertar muita contradição, mas eu também tenho que me colocar aqui na posição de um professor de um curso de pós-graduação lato sensu, e o meu compromisso é de me manter obediente aos preceitos maçônicos. Uma das aulas que vocês já vão ter acesso é exatamente essa questão da obediência maçônica, mas, ao mesmo tempo, como pesquisador, como um professor, eu tenho a obrigação moral de trazer o que está acontecendo no mundo hoje. Então, agora nós vamos apresentar para vocês assim, uma sequência do que nós vamos discutir nos nossos próximos encontros, para logo em seguida nós falarmos um pouquinho sobre como é que vai funcionar a questão de material de apoio, essas coisas. Então, nós vamos agora apresentar alguns slides para vocês, onde nós temos a sequência didática dos temas que vão ser trabalhados aqui. Então, vamos aos slides. O primeiro tema que a gente vai conversar aqui trata-se da era da comunicação, do conhecimento, da informação. Vai ser o assunto de agora, desse nosso primeiro encontro, né? Não vou falar muito sobre ele, porque senão a gente acaba até antecipando algumas coisas. O importante é que a gente saiba que nós vamos ter que trabalhar essa questão da era atual dentro de um contexto em que a internet e que os meios de comunicação fazem parte do nosso cotidiano, que fazem parte da nossa vida, e a gente não pode fugir disso, né? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre o pensamento pós-moderno e a maçonaria. Depois nós vamos falar sobre a situação atual da maçonaria no mundo. Na sequência, nós vamos falar um pouquinho sobre globalização e universalidade maçônica, como funciona a vida em loja e as perspectivas e cenários para a maçonaria no século XXI. Vamos falar um pouquinho sobre isso e aí a gente retoma aqui os nossos slides. Pessoal, não dá para a gente fugir de que a maçonaria ela está inserida num contexto, numa sociedade que vive profundas transformações. A gente vive hoje sob o império da tecnociência, da tecnologia, dos meios de comunicação. Nós vamos ver, inclusive, na fala de hoje, que muita gente fala que nós estamos na sociedade da informação e que a maçonaria está no meio disso aí, tá? Nós vamos conversar, por exemplo, a respeito de como que a gente encontra temas maçônicos na internet. Depois nós vamos ter que conceituar, sob o ponto de vista sociológico, filosófico, qual é o mundo que a gente está vivendo. Por isso que a gente fala de pós-modernidade, né? Como é que a maçonaria se coloca dentro desse contexto? É possível hoje a gente falar de uma maçonaria totalmente globalizada, de uma maçonaria que ela é equânime na divisão dos seus conhecimentos, que ela interpenetra todos os campos maçônicos disponíveis? Talvez não seja bem assim. Nós vamos também ter que conversar com a maçonaria, ela enfrenta problemas internos e problemas externos. Aí nós vamos falar um pouquinho da vida em loja. A vida em loja, que seria um ponto crucial, né, de como funciona, os maçons trabalham nas suas oficinas. Vai uma pequena provocação aqui, nos seus ateliês, né? E com isso a gente tem que ver como é que está se dando essa vida em loja num contexto de uma pós-modernidade, num contexto em que nós somos constantemente bombardeados por informações, pelos meios de comunicação e que às vezes sair de casa para frequentar a nossa loja,
não é a coisa mais convidativa que a gente tenha. Por último, nós vamos tratar da questão da maçonaria no mundo atual, né? São dois encontros que nós vamos ter aqui, que nós vamos mostrar como é que essa maçonaria está se dividindo no mundo, né? A questão da regularidade, das chamadas ordens ditas liberais, nós vamos ter que falar sobre isso porque elas existem, né? Por fim, trazer assuntos polêmicos. Nós vamos discutir aqui, por exemplo, questões assim do tipo a mulher na maçonaria. Nós vamos ter que falar sobre isso. As mulheres são maçons? Certamente, a partir de uma perspectiva de regularidade, não são. Mas o fato é que já existem uma interpenetração das mulheres no universo maçônico e nós, na condição de professores, de pesquisadores, vocês de alunos de uma pós-graduação, futuros professores, que vocês vão poder dar aula, né? A gente precisa saber discutir essas coisas para apoiar, para refutar e para abrir a mente para o que está acontecendo nesse momento extraordinário que a humanidade está passando. Vamos voltar para os nossos slides, porque eu vou falar um pouquinho sobre a questão de método. Nós vamos falar sobre a nossa opção metodológica. E nós vamos utilizar aqui para tocar as nossas conversas, para desenvolver as nossas conversas, uma abordagem dialética. Nós vamos trabalhar aqui a partir de uma perspectiva dialética. E isso, a gente precisa um pouquinho conversar sobre o que é essa abordagem dialética, o que eu estou querendo dizer com abordagem dialética, tá? Quando a gente fala de uma abordagem dialética, eu não estou aqui falando da abordagem da dialética marxista, por exemplo, não. Eu estou falando da dialética como arte do diálogo. Eu estou falando da dialética como sendo uma forma de argumentação na qual se procura, a partir do diálogo, se chegar a novas construções, se chegar a novas perspectivas, a novos consensos. Eu estou me remontando a Heráclito. Vocês estão lembrados? Heráclito de Éfeso. Não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, porque na segunda vez, ou o rio mudou, ou a pessoa mudou. Ou seja, a gente está sempre mudando, os fatos estão sempre mudando, a realidade está sempre se transformando. Essa é a essência da dialética. Nós vamos trabalhar aqui a partir de uma perspectiva socrática. Sócrates, o parteiro das ideias, que a partir do método da maiêutica socrática, das perguntas que ele fazia, ele despertava nas pessoas o quê? A curiosidade para abrir seus horizontes cognitivos. Nós vamos falar da dialética que trabalha em termos de você apresenta uma ideia, né, uma tese que permite com que a outra pessoa, a partir de um diálogo amoroso, a partir de um diálogo aberto, não é? Ele vai contradizer a partir de uma antítese, e a partir desse diálogo nós vamos chegar a uma síntese, a uma nova construção, uma nova tese, e aí as coisas vão evoluindo. Assim, a partir dessa perspectiva dialética, poderíamos até usar o termo dialógica. Lembrando que nossos antepassados, os maçons operativos, né, existe uma corrente forte dentro da maçonaria histórica que defende as nossas origens nos maçons operativos da Idade Média. Eu acredito que muitos que se transformavam em mestres maçons, eles tinham acesso ao trívio e ao quadrívio. Ou seja, dentro do trívio, que abordava lá a gramática, a lógica, não é? E a retórica, obviamente, o princípio da dialética, do diálogo, da busca de você chegar a novas construções a partir de um diálogo amoroso entre os falantes, entre quem está discutindo, isso aí estava presente. E o nosso método vai ser dialético. Eu parto do princípio que, sem ferir o que a gente acredita como sendo os cânones da maçonaria regular, as suas regras, os seus landmarks, as suas constituições, às quais nós devemos ser obedientes, a partir do exercício do diálogo e da dialética, nós vamos apresentar aqui também outras posições, outras perspectivas, outras realidades que nós vamos ter que conversar sobre elas. E aí, para concluir, nós vamos, assim, fazer uma pequena antecipação, é o nosso próximo slide, a respeito onde nós vamos estar trabalhando. Nós vamos hoje falar sobre a era da comunicação, do conhecimento e da informação.
vai ser a nossa sequência aqui, vai ser o adiantamento das nossas conversas. Eu trouxe essa figurinha muito interessante, porque ela é emblemática. Ela mostra uma pessoa, no caso aqui eu peguei um professor, sou professor, né, com uma anteninha parabólica na cabeça, um mundo nas mãos, todas as informações do outro lado, não é? Eu quero que vocês olhem bem para essa figura. Me parece que esse professor está sendo invadido por todo tipo de informação, de todos os lados, por todos os meios. E isso vai ser a tônica dessa nossa primeira apresentação. Nós estamos vivendo numa sociedade do conhecimento, numa sociedade da informação. Então, antes da gente começar a falar sobre a era do conhecimento, da informação, eu gostaria de apresentar para vocês, nós já vamos apresentar para vocês, um slide que mostra como que as coisas acontecem, uma espécie de linha do tempo, para ver que essa nossa fase atual, ela é apenas um rescaldo de algo que vem acontecendo já há bastante tempo. Então, nosso primeiro slide começa há 200 mil anos. É um slide que apresenta uma linha do tempo, não é? Da nossa história, medida em anos atrás. Há 200 mil anos, mais ou menos, aparece o Homo sapiens. Há 12 mil anos, nós temos a Revolução Agrícola, quando a gente deixa aquela condição de coletores e caçadores e passamos a ser sedentários, nos estabelecemos em alguns... Começamos a desenvolver agricultura, um princípio de pecuária, começamos a nos estabelecer em grupamentos mais fixos, né? Há 5 mil anos surgem os primeiros reinos, há 2 mil anos surge o Império Han na China e Roma começa a aparecer, né? Temos, juntamente com a ascensão do Império Romano, nós temos lá, meio que próximo, a eclosão do cristianismo, não é? Há 500 anos atrás nós temos as revoluções científicas, né? As grandes navegações, as primeiras formas de capitalismo, não é? Depois, há 200 anos, nós temos as revoluções industriais, o surgimento do Estado-nação, uma economia voltada ao mercado. Vocês percebam que 200 mil anos é pouco tempo se nós considerarmos a história do planeta Terra como um todo. Então, a gente pode até dizer, temos a ousadia de dizer, que o ser humano é um habitante assim meio que recente dessa nave espacial chamada Terra. E vocês devem estar me perguntando, mas Sócio, o que isso tem a ver com a maçonaria? Calma, pessoal. Para que a gente entenda o papel da maçonaria nessa era atual, é muito importante a gente contextualizar, apontar o que está acontecendo agora. E o mais importante é que, quando nós observarmos novamente esse slide, daqui a pouco nós vamos lá para ele, vocês vão ver que a maçonaria ela começa a ganhar corpo em tempos assim bem recentes. Vamos voltar para o slide que eu vou mostrar para vocês. Se vocês olharem direitinho, vocês percebam que a maçonaria ela é um fenômeno bem recente. A gente começa mais ou menos a falar de maçonaria, já no finalzinho dessa linha do tempo, a gente começa a falar de maçonaria já... Vamos adotar aqui, inclusive, para ficar em harmonia com os nossos colegas. Aliás, esse curso, eu tenho acompanhado as aulas, ele é muito interessante pela quantidade de informações que ele nos passa. Vamos dizer que a maçonaria tenha se constituído ou tenha ganhado forma, vamos estabelecer como marco histórico, ali em 1717, com a criação da grande loja de Londres, né, que depois é o embrião do que vem ser mais tarde a grande loja unida da Inglaterra. Enfim, a maçonaria, do jeito que a gente conhece, é um fenômeno recente. E, mesmo assim sendo recente, nós estamos vivendo ainda uma aceleração maior no tempo. O próximo slide, que eu vou mostrar agora, ele acelera um pouco essa linha do tempo e diz assim, o que está acontecendo agora? A partir da década de 1990, nós tivemos o quê? O advento da internet. Hoje nós estamos vivendo uma crise socioambiental de uma natureza inalcançável até para as previsões que a gente pode fazer. O planeta Terra atingiu os seus limites, né? Chegamos aos limites ecológicos do planeta Terra.
Nós vivíamos constantemente ameaça nuclear, é só você ligar o noticiário que você vê que todo dia se fala que não sei quem vai jogar uma bomba e não sei aonde. Nós estamos começando a viver a era do design inteligente. O que eu quero dizer é que o futuro, talvez um futuro não tão longínquo, nos traga a experiência da manipulação genética, da construção do que a gente chama de seres transhumanos. Quem nos fala isso é um autor chamado Harari. Ele escreveu recentemente 2 livros muito interessantes, é o Sapiens e o Homo Deus, que fala da possibilidade concreta de que, muito próximo do que está acontecendo agora, nós vamos ter a experiência de estar lidando com seres humanos geneticamente modificados. A maçonaria não tem que resolver esses problemas. A maçonaria, ela não é um local no qual essas questões sejam resolvidas, mas eu acredito que por fazerem parte da vida que a gente está tendo, dos desafios enormes que a humanidade vai passar daqui para frente, a maçonaria, que historicamente nunca esteve atrás do seu tempo, ela tem que começar a olhar para essas coisas. Se vocês tiverem a curiosidade, nós vamos falar muito isso nos nossos próximos encontros, de consultarem sites de organizações maçônicas internacionais, vocês vão perceber que hoje na Inglaterra e na França, por favor, eu vou abrir um parênteses aqui quando eu falar da França, isso aí vai ser um capítulo à parte aqui que nós vamos conversar, tanto a Grande Loja Nacional de França, a maçonaria regular na França, quanto a que é considerada hoje uma maçonaria irregular, e para alguns de nós até espúria, mas que historicamente tem um papel enorme no contexto maçônico, que é o Grande Oriente de França, discutem a questão da biotecnologia, discutem a questão da crise socioambiental, discute a questão dos refugiados ambientais que hoje estão chegando na Europa. Isso é um problema que a maçonaria não pode se esconder. A maçonaria, que na época do iluminismo, a maçonaria que esteve à frente, muitas vezes, do seu tempo, uma instituição que sempre esteve à frente do seu tempo, embora sem abrir mão da tradição, ela não pode se omitir de parar para pensar nessas coisas que mexem tanto com a vida da gente, né? Mas vamos dar uma sequência no nosso slide, nosso próximo slide. Ele fala dessa aceleração. É um pequeno vídeo, né? Eu espero que é um vídeo antigo. Ele tem como base um livro chamado Buraco Branco no Tempo, que depois virou um filme. E eu trouxe esse pequeno vídeo para vocês porque ele nos passa a ideia de aceleração. Ele nos passa a ideia de como que as coisas estão acontecendo muito rápido. E é isso que eu gostaria de passar para vocês. Comunicações que costumavam levar meses podem acontecer em segundos. Mas essa aceleração não é um fenômeno apenas do século XX. É um padrão que percorre toda a história da vida na Terra. Imagine os bilhões de anos da evolução biológica registrados na lateral do World Trade Center, o prédio mais alto de Nova York, com 400 metros de altura. As células vivas mais simples só aparecem no 25 dos 108 andares do edifício. Células mais complexas aparecem em torno do andar 70. Organismos multicelulares surgem 10 andares acima deste. Os peixes aparecem no andar 97 e se arrastam para a terra firme no andar 99. Dinossauros reinam do andar 104 ao 107. Mas os mamíferos vivem apenas na cobertura. Para encontrar a nós mesmos, precisamos olhar muito mais de perto. O Homo erectus aparece a apenas umas poucas polegadas do topo. Levou 99,9% da jornada de evolução da vida até este ponto, mas a humanidade está apenas começando. A 1/4 de polegada do topo surge a linguagem. Aproximando de novo, nós encontramos as primeiras civilizações a 1/100º de polegada do topo. A Renascença surge no último milésimo de polegada. E toda a história moderna ocupa menos do que a espessura de uma camada de tinta. E
nessa camada de tinta, a evolução da cultura humana continua a acelerar. Aonde quer que estejamos indo, estamos indo rápido. Mas para onde estamos indo? O que o futuro nos reserva? Para onde estamos indo, meus queridos irmãos? O que o futuro nos reserva? Então vocês viram, e foi bacana que o paralelismo que ele faz do então prédio mais alto do mundo, que já não existe mais, infelizmente, e a era moderna ela é o verniz do piso do último andar do World Trade Center, ou seja, esses últimos anos que nós estamos tendo, eles correspondem a uma parcela ínfima do que foi a evolução da vida e até mesmo do que foi a evolução histórica do ser humano. E, no entanto, as coisas acontecem numa velocidade extraordinária. E é essa velocidade extraordinária que nós temos que começar a compreender e nos ajustar e procurar ver como é que essa instituição centenária, essa instituição que para muitos é milenar, como é que ela vai se adaptar e como é que ela vai, como sempre fez, sobreviver, crescer, florescer, ter seus trabalhos ampliados com força e vigor diante de todas essas modificações que nós estamos tendo. Bom, agora a gente precisa falar um pouquinho sobre o que a gente imagina que está acontecendo no nosso dia a dia a partir do advento dessas redes de telemática, das TICs, das novas tecnologias de informação e comunicação que estão modificando completamente a nossa vida. Alguns de vocês, por exemplo, vou dar um exemplo, a questão do Uber. Há alguns anos, será que a gente poderia imaginar que existiriam esses aplicativos, como é o caso do Uber, né? Que você chama pelo seu telefone celular e, de repente, aparece lá um carro que vai te levar. A Uber não tem um veículo, ela é um sistema de informações. Nós poderíamos dar N exemplos, né? Hoje você, por exemplo, aqui no nosso Centro Universitário Internacional Uninter, nós somos uma das maiores instituições de educação à distância do Brasil. Isso era inimaginável quando eu era aluno, quando eu fiz faculdade. Eu não vou nem dizer quando foi, senão vocês vão ficar apavorados, né? Então as coisas acontecem de uma rapidez extraordinária. Por exemplo, o que a gente quer dizer que a questão do espaço e do tempo foram barreiras que estão rompidas. É uma coisa assim muito interessante. E o que proporcionou tudo isso? Toda uma estrutura tecnológica que vem se desenvolvendo no decorrer aí dos últimos anos, e essa estrutura tecnológica mexeu completamente com a nossa vida. Vamos olhar aqui o nosso slide, porque ele esquematiza isso muito interessante. Nós hoje temos um novo cenário tecnológico, nós vamos passar muito rápido por isso, porque nós não estamos aqui para uma aula de tecnologia, e nem tenho essa pretensão, mas no qual a gente juntou duas coisas poderosíssimas, telecomunicações e informática. Nós temos hoje telecomunicações de alta velocidade, baixíssimo custo de bits por segundo, não é? Uma estrutura informacional também, que você consegue movimentar milhões de informações por segundo, são os MIPS, a baixo custo, facilidade de uso, flexibilidade, agilidade. A imagem ali é de um computador de mesa, mas hoje em dia o telefone faz tudo menos. A gente esquece até de usar como telefone, é um computador que está na palma da nossa mão, não é? Então hoje a gente vive um mundo de bits armazenados em computadores e correndo na velocidade da luz por redes telemáticas. Essa é a nossa vida. Eu gosto disso? Não sei. Eu tenho uma dificuldade muito grande para me habituar a esse cenário tecnológico. Eu tenho dificuldade, mas vocês pararem para pensar naquela criançada que já nasceu, os nativos digitais, né? Que já nasceram convivendo com a internet, que já nasceram com um computador na mão, que fazem maravilhas, né? Usando essa questão da internet móvel.
Para eles, essa é a realidade. E eles são os donos do mundo, né? Nós que já estamos um pouquinho mais experientes, para não dizer mais velhos, né? A coisa passa muito assim, a gente tem que correr para poder entender. A gente até brinca muito, quando nas nossas aulas, se você não conseguir lidar com determinado aplicativo do seu celular, chame o seu filho pequeno, ou seu neto, né? Que ele rapidamente vai conseguir resolver o problema para você, porque isso já está na massa do sangue deles. Então, voltando aqui para o nosso slide, nós temos um novo cenário tecnológico que ganhou um impacto enorme com a questão da internet. Nós acabamos aqui de falar dos nativos digitais, né? Que nasceram nesse mundo, nasceram no mundo digital. E com isso, eles se comportam e se colocam de uma forma, vivem de uma maneira completamente diferente da nossa, tá? Nós temos o que a gente chama de multimídia interativa. Nós temos conteúdo, não é? Entretenimento, jornais, provedores de informação, educação à distância, né? Nós temos a estrutura computacional, que são computadores, softwares e serviços cada vez mais avançados, e nós temos a questão da comunicação, né? A televisão, telefonia, TV a cabo, satélite, tecnologia sem fio. É uma loucura. Então a gente diz que hoje em dia não se pode mais falar de computação, não se pode mais falar de entretenimento, comunicação, é tudo junto e na palma da sua mão. Tá. E aí você começa a pensar, o que eu tenho a ver com isso? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um filho que ele fala chinês, na verdade ele estuda mandarim. E nessa brincadeira de estudar mandarim, ele tem conversado com pessoas aí do mundo inteiro e tem conversado com alguns chineses pela internet, just in time, face a face. Imagina você, uma pessoa que nasceu em 1959, que nem eu, imaginar você estar ali cara a cara com um chinês do outro lado do mundo. Tá certo. Mas qual é o impacto que isso tem na nossa vida? Porque aquele chinês está conversando com o brasileiro. E assim, são coisas muito engraçadas que a gente tem que trazer para vocês. Por exemplo, o meu filho tentando explicar a questão do carnaval para o chinês simplesmente não entendia. Meu filho passou para eles a imagem de uma procissão, a procissão de São Sebastião, lá no Rio de Janeiro. Ele mostrou para o chinês falou assim, meu Deus, estou carregando um boneco. E por que o boneco está todo crivado de flechas? Eles não entendiam, mas o fato é que é o quê? Uma troca de cultura, uma troca de ponto de vista, perspectivas axiológicas diferentes, moralidades que se chocam. Uma outra correspondente que esse meu filho tem é uma menina que é do Marrocos, ela usa véu. Ela usa ela está na tradição islâmica e esse encurtamento das distâncias, essa aproximação entre culturas acaba transformando a nossa vida. Aquele chinês que viu uma procissão de São Sebastião, certamente a cabeça dele mudou um pouco. Tem alguma coisa que acontece diferente. A moça do Marrocos, que viu uma cena de uma praia do Brasil, ela com certeza está dizendo, por que eles vivem tão diferente? Isso acaba mudando o dia a dia das pessoas. A Primavera Árabe, né? Aquele monte de movimentos revolucionários que aconteceram no mundo, com certeza eles são influenciados por essa troca instantânea de informações entre pessoas que estão espalhadas pelo mundo inteiro. É o que o McLuhan chamou de aldeia global, mas é uma aldeia global interativa. Nada mais será como antes, ok? Vamos seguir, vamos ver o nosso próximo slide. Não há mais limites para o alcance da informação. Nós estamos vivendo esse novo paradigma tecnológico, essa tecnologia da informação, e quem fala isso é o sociólogo Manuel Castros, está engolindo a gente, tá? Então, nós temos que lidar com essas questões. Estamos tendo transformações tanto no campo comunicacional, de tal forma que o Castros diz que nós estamos passando de uma cultura baseada na escrita para uma cultura de multimídia. Migração, uma coisa semelhante ao que aconteceu na Grécia, mais ou menos 500 anos antes de Cristo, quando aconteceu a migração da cultura oral para uma cultura escrita, no intervalo de apenas 2 gerações. Nossos alunos, eu que sou professor, e me orgulho de ser, eles têm muita dificuldade, às vezes, de ler do jeito que a gente lia. A coisa deles é mais hipertextual, é mais multimídia. Nossos filhos, nossos netos, eles são multimídia.
E a gente tem que estar pronto para, não digo aceitar isso de braços abertos, mas lidar com essa realidade que mudou. Voltando aos nossos rituais, às nossas práticas, às vezes você entra numa loja maçônica, numa sessão maçônica, e a sensação que você tem é que você está no século XIX. Eu adoro isso. Mas será que essa geração mais jovem está preparada para lidar com um ambiente assim tão, vamos dizer, tradicional? Gente, eu estou provocando. Eu sou o Sócrates, eu estou na maiêutica, eu estou levando perguntas. Até que ponto que a maçonaria já não pode se valer de alguns recursos dessa multimídia interativa para poder se expandir, para poder ampliar seus horizontes. Mas vamos voltar aqui aos nossos slides. Nós hoje vivemos a era das comunidades virtuais. As tecnologias da informação e da comunicação, as TICs, permitem recursos de interatividade que permite a criação de comunidades virtuais na internet, pessoas online conectadas por valores e interesses em comum, que se alojam em espaços sociais conhecidos como redes sociais. Não dá mais para viver fora de uma rede social. Infelizmente ou felizmente, essa é uma nova forma de sociabilização que está crescendo. As consequências disso aí nós não temos como avaliar ainda agora. Mas o fato é que elas estão aí. Uma coisa é o mundo que nós gostaríamos que fosse do nosso jeito. A outra coisa é o mundo do jeito que ele é. A maçonaria já está em comunidades virtuais. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Nós vivemos hoje o que o Pierre Levy chamou de inteligência coletiva, uma nova dimensão da comunicação que permite o compartilhamento de conhecimento, novas possibilidades de troca de informação, de construção de redes interativas onde as pessoas trocam conhecimentos e se desenvolvem, né? O mundo está ficando diferente. O trabalho está mudando, nós estamos tendo novas relações econômicas, nós estamos tendo uma revolução no campo da educação e a questão da segurança, né? Eu não vou nem falar. Mudança nas relações de trabalho. Eu vou dar o meu exemplo. Eu sou professor que trabalha hoje numa educação à distância, coisa que era impensável antigamente. No campo da economia, você vê o dinheiro praticamente se transformando numa virtualidade. Hoje em dia a gente fala de Bitcoin. É muita coisa, gente. Então, a gente precisa começar a se acostumar, a interpretar, a analisar de forma crítica todas essas mudanças e não apenas achar que elas vieram para atrapalhar a nossa vida. Eu acho que aquela questão da dialética, na qual a gente discute e contrapõe ideias, ela se encaixa muito bem disso aí. Até que ponto que a sociedade, vivendo dessa forma, é uma sociedade mais produtiva, que nos torna mais felizes, ou, de repente, será que toda essa parafernália informacional, comunicacional, não está fazendo com que a gente trabalhe mais, se escravize mais dentro da dependência, né, vamos dizer assim, de toda essa tecnologia? Só o tempo nos dirá. E a gente precisa conversar sobre isso e ver como é que a maçonaria se encaixa dentro desse contexto. Mas vamos continuar. Próximo slide. A gente, ao mesmo tempo que tem muita informação, a gente tem muita mentira, né, gente? Baudrillard, sociólogo, dizia que a gente vive na cultura do simulacro. A realidade deixou de existir. Vive-se a representação da realidade difundida pela mídia. Símbolos têm mais peso e mais força do que a própria realidade. Surgem os simulacros, ou seja, estamos vivendo na era da pós-verdade. Eu tenho um material que depois eu posso compartilhar para vocês, aliás, só lembrando, tá? Recordando, quando nós apresentamos a sequência dos temas, eu fiquei de dizer para vocês como é que ia ser a questão do material de apoio. O material de apoio são esses slides e alguns textos que eu vou trazer para vocês depois, para vocês poderem acompanhar. E um desses materiais é o Baudrillard falando da guerra do Iraque, não é? A qual, na rapidez com que os americanos queriam colocar aquelas informações na televisão para disponibilizar para todo mundo, algumas imagens eram manipuladas, eram editadas, e com isso o que acontece? A imagem passa a ter mais força do que a própria realidade.
Interessante a gente fazer um contraponto com que muitas informações que a grande mídia nos passa, nem sempre elas condizem exatamente com a realidade dos fatos, então elas se tornam simulacros, mas como elas são disponibilizadas muito rapidamente, de uma forma muito intensa, e o tempo todo a gente acaba acreditando mais no símbolo do que na própria realidade que ele procura representar. É o que mais ou menos a gente vai continuar conversando. Aqui temos a imagem do Matrix. Talvez a gente esteja tão virtual que as simulações, segundo Baudrillard, mal feitas do real, muitas vezes nos atraem muito mais do que o próprio objeto reproduzido. Muitas vezes imagens disponibilizadas no Facebook, na rede social chamada Facebook, são imagens falsas, são imagens editadas, são imagens que traduzem uma felicidade que talvez seja até impossível para um ser humano comum viver naquele estado de tanta plenitude e tanta graça. A gente até pode dizer que o mito da caverna de Platão, né, que está lá no livro 7 da República de Platão, esteja se transformando numa realidade. O que Platão dizia? O que o mito da caverna de Platão fala? De homens que estão de costas para a entrada de uma caverna, estão acorrentados, eles não podem fugir. E eles só conseguem olhar à sua frente, numa parede que está à sua frente, sombras que são projetadas por pessoas que passam no fundo da caverna, na entrada da caverna, projeta aqueles objetos contra uma certa luminosidade, e o que a pessoa que está presa olhando para a parede só vê as sombras e acaba tomando as sombras como sendo a realidade. Aquele que um dia se liberta da caverna e tem acesso ao que acontece efetivamente, esse aí acaba sendo o quê? Sendo visto como um subversivo, alguém que não enxerga a coisa. Quem garante que todas essas imagens editadas, produzidas artificialmente, que nos são impostas pela mídia, não correspondem às sombras lá que os prisioneiros da caverna de Platão viam projetadas na parede? Quem sabe que esse mundo midiático também, da mesma forma que ele nos traz a possibilidade de acesso a inúmeras informações, ele também nos traz o quê? A possibilidade de estar sendo iludido, na qual a forma assume o lugar da realidade. Isso é para a gente pensar, pessoal. E aí, como é que fica a maçonaria no meio de toda essa cultura multimediática? Como é que fica a maçonaria nas suas relações com a internet, não é? Isso é algo assim que a gente precisa conversar e analisar assim de uma forma bem tranquila, né? Hoje em dia a maçonaria já está na grande rede. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Então, a partir de agora nós vamos começar a conversar um pouquinho mais sobre a inserção dessa instituição antiga, secular, para alguns milenar, dentro de todo esse universo informacional, de todo esse universo comunicacional. Então, nosso slide, bem sugestivo, parece um computador e o nosso símbolo, não é? Olha, hoje em dia, você encontra a maçonaria na internet, assim, de uma forma bastante explícita. Se vocês hoje forem fazer, na verdade, essa lâmina ela é um pouco antiga, mas eu digitei no Google eu digitei a palavra maçonaria, vocês estão vendo aí. Apareceu 3.140.000 títulos sobre maçonaria. Gente, é coisa pra caramba. Então você imagina o seguinte: o irmão que conhece tudo sobre maçonaria, o irmão que está fazendo uma pós-graduação em maçonaria, dificilmente vai conseguir se encontrar diante desse universo tão gigantesco de 3 milhões de informações. Agora imagina o incauto, imagina uma pessoa que não tem o devido preparo para fazer a pesquisa de forma consciente. Ele vai se perder. Vai ter acesso a muita coisa boa e vai ter acesso a muita coisa ruim. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu estou aqui com o meu aparelhinho de celular. Eu vou entrar agora aqui no buscador. Aqui tempo real, tá, gente? No Google. Eu estou entrando, eu vou digitar aqui maçonaria.
É engraçado que para a gente que é mais antigo, até apertar os botãozinhos aqui complica, né? Porque o dedo não entra lá. Então, digitei maçonaria. Começou a aparecer coisa aqui, gente. Apareceu 5 supostas práticas de maçonaria que você precisa conhecer. Nossa! O significado da maçonaria. Maçonaria na Wikipédia. Você sabe o que faz na maçonaria? Está aqui, gente, está aqui no celular. Olha, imagina que eu seja um leigo aqui, eu já entro aqui, né? Olha, rito escocês, ordem dos templários, como eu posso me tornar maçom? Olha essa, ex-maçom explica detalhadamente a relação entre o demônio e a maçonaria. Imagina você, um adolescente, entrando na internet e digitando maçonaria. Como é que funciona o ritual de iniciação na maçonaria? Maçonaria e cultura. O que os maçons realmente fazem? A história da maçonaria. Gente, maçonaria e o diabo, maçonaria e satanismo. Pessoal, é uma confusão. Então, assim, o que a gente traz para a gente conversar é o seguinte, tá tudo na internet, o que presta e o que não presta. E não dá para o maçom chegar e dizer agora tudo é secreto. Não dá para ser igual ao meu avô, que para você ter acesso às informações e ao conhecimento, você tinha que ir lá numa loja maçônica que tinha uma biblioteca trancada a 7 chaves. É isso mais ou menos que a gente precisa conversar. Nossos slides vão ser bem esclarecedores em relação a isso, tá? Essa profusão de informações que eu mostrei para vocês, é só vocês fazerem hoje à noite uma pesquisa na internet ou amanhã de tarde, sei lá. A internet é um dos principais meios para o acesso às informações do cotidiano. O uso de dispositivo móvel, você acabou de ver, eu usei meu celular aqui, faço. É crescente. 63%, segundo o Google, das pessoas utilizam celulares e smartphones para se manter informadas. E não precisa chegar no trabalho, é o tempo todo. Tá? E como em relação à internet, nós temos uma abordagem conservadora. Para muitos maçons, a internet é a decadência da maçonaria. Promove uma banalização da tradição e dos ensinamentos maçônicos. Bom, é o que a gente acabou de ver. Parece qualquer coisa lá, né? Para esses maçons, a maçonaria torna acessível todo tipo de material que se possa imaginar. A figurinha, o Pato Donald com o tio Patinhas, meu computador é ótimo. Não sei por quê. Então, assim, a gente tem que evitar já assumir uma posição do tipo a maçonaria, a internet é toda ruim porque ela abre a maçonaria para todo mundo. A gente precisa de olhar isso com um pouquinho mais de calma, tá? Então, existe uma facção conservadora que vê na internet um perigo para a maçonaria. Nós vamos ver por que eles enxergam dessa forma e também porque já existe um outro grupo que não enxerga necessariamente desse jeito, ok? Vamos, então, dar continuidade aqui aos nossos slides, porque eles nos ajudam a sistematizar a nossa apresentação. Então, nosso próximo slide, ele traz exatamente isso. Apesar da maçonaria ser conservadora nos seus princípios, ela não se tornou arcaica nem deixou de evoluir com a passagem do tempo e teve que se adaptar às mudanças que foram ocorrendo com o progresso da sociedade. Norteadamente, no que toca às novas tecnologias. Quem fala isso é um escritor, um maçom português chamado Nuno Raimundo. Ele diz o seguinte, a maçonaria ela é conservadora nos seus princípios. A maçonaria é uma instituição tradicionalíssima, mas ela nunca esteve defasada tecnologicamente. Quando a maçonaria tinha que difundir seus conhecimentos a partir apenas de livros, ela assim o fez. Né? Quando a forma de transmissão dos conhecimentos era apenas na base da oralidade, a gente fazia desse jeito. E agora a maçonaria está imersa também nesse universo de internet, de telemática, e a gente não pode se furtar de acompanhar essa evolução. Tá? Agora, como fazer isso? Como trabalhar dentro desse contexto aí, que é o X da questão. Mas voltando aqui ao slide. A gente faz uma contraposição interessante, livros e blogs. Se você for numa livraria hoje, você vai encontrar toda a sorte de livro maçônico. Tá? Interessante, isso é um comentário de um colega nosso, professor aqui do curso, Kênio Ismail. Aliás, fica aqui meu elogio, porque é um grande conhecedor da ciência maçônica. O Kênio fala assim, qual é a diferença entre um livro e um blog?
O livro você encontra em qualquer lugar, todo mundo pode comprar, né? E o blog é uma maçã, uma literatura maçônica diária, mais just in time, mas ela é gratuita, tá? E que pode também ser de qualidade, tá? Tanto o autor de livros como o blogueiro fazem a mesma coisa. Eles escrevem, eles disseminam cultura maçônica. Então a gente precisa ver assim, até que ponto que livro e blog, eles estão em contraposição, tá certo? Avançando um pouquinho mais. Os livros passam por um conselho editorial, né? As editoras funcionam como filtro para que aberrações não sejam publicadas. Os livros geralmente têm um conteúdo mais denso, um conteúdo mais completo. Já os blogs apresentam essa pequena desvantagem aí de que não há um filtro de qualidade, o qual deve ser feito pelo próprio leitor. O leitor é que filtra, o leitor é que confere, que é o critério de filtragem desse blog, né? Então, o conteúdo é necessariamente menor e mais resumido. Então, assim, o livro ainda tem um ponto a favor dele, que ele se beneficia da questão de que a editora cuida do livro, enquanto que o blog é muito aquela relação que se dá entre o autor do blog e o leitor, né? Outra coisa importante é o seguinte, a internet pode se representar para a gente o quê? Uma série de oportunidades. A gente tem os trabalhos que são disponibilizados, não é? Que possibilita que pessoas que não têm uma facilidade de ter acesso aos maçons possam conhecer alguma coisa sobre maçonaria, não é? Então, isso é uma questão muito interessante. A partilha de trabalhos na rede permite a quem se encontra longe dos grandes centros urbanos ter uma forma de obter materiais que de outra forma seria muito difícil de conseguir. De novo, o Nuno Raimundo coloca isso para a gente, é vista como algo positivo, não é? Dentro dessa ótica. Por outro lado, a internet oferece alguns riscos para a maçonaria. Difusão de material que não pode ser exposto publicamente, por ser material da vida interna da loja. De repente, você acessa a internet e percebe coisas que não é para você perceber. São coisas que não deveriam, não é, estar disponibilizadas ali. Divulgação de material que não é verídico, que nem é fidedigno, levando ao engano, incautos e menos informados sobre aquilo que a maçonaria trata. Gente, vocês acabaram de ver uma colocação que eu fiz, ok? No sentido de que a maçonaria, a partir do meu telefone celular, apareceram coisas esdrúxulas, satanismo e não sei o que. De repente, alguns desses materiais, eles não são verídicos, eles não falam o que é realmente, não traduzem o que é a maçonaria. Daí a gente leva em consideração o seguinte: primeiro, a internet pode ajudar bastante, mas, por outro lado, a internet pode trazer informações que não condizem com o que a gente espera de informações substanciosas acerca da maçonaria. Então, meus queridos, para finalizar nosso primeiro encontro, que diz muito a respeito de como que a maçonaria ela vai existir, vai transitar nesse mundo informacional e lidar com toda essa tecnologia, eu trago para vocês uma notícia muito interessante, que é já a existência de algumas lojas virtuais, lojas online. Uma delas é uma loja no Canadá, que é a Castle Island Virtual, número 90, uma loja canadense. Interessante dessa loja que ela já aparece no livro de lojas, do Book of Lodges americano, não é? E temos também duas lojas, uma funcionando na Inglaterra, que é a Internet Lodge, filiada à grande loja da Inglaterra, a grande loja unida da Inglaterra, e também temos uma loja irlandesa, não é? Filiada à grande loja dos maçons antigos, livres e aceitos da Irlanda. Interessante isso. Eu acho que a gente precisa de estudar, de aprender, de ver o que está acontecendo. Pelo que eu entendi, essas lojas, elas se reúnem presencialmente mais ou menos em torno de 4 vezes ao ano, e o restante do trabalho é feito online. O restante do trabalho eles usam de todos os recursos informacionais que nós temos, chats, tudo que a gente pode dispor dentro da internet, e-mail, tudo que você tiver à sua disposição para aproximar os irmãos. Os encontros online acontecem de uma forma muito parecida com o que se dá nas sessões presenciais, e com isso você permite que irmãos
distantes possam interagir durante grande parte do ano, sem a necessidade de estar fisicamente presente na loja. Se essas lojas online vão vingar ou se é apenas uma excentricidade, só o tempo nos dirá. Então, mesmo para finalizar, eu preciso colocar alguns detalhes interessantes para que a gente possa pensar um pouco melhor, com um pouco mais de tranquilidade, sobre o futuro da maçonaria dentro desse oceano de informações e comunicações. Nosso próximo slide vai abordar exatamente essa questão. Para onde é que nós vamos, né? A pergunta clássica que Alice do País das Maravilhas faz para aquele gato: você pode me ajudar? O gato diz: sim, pois não. Para onde vai essa estrada? Para onde você quer ir? Alice responde: eu não sei, eu estou perdida. Aí o gato responde: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se a gente entra na internet sem saber para onde nós vamos, qualquer caminho vai servir, qualquer informação vai aparecer fidedigna. Então, o que a gente recomenda? A gente recomenda alguns passos que a gente ilustra agora para poder nos orientar dentro dessa navegação, nessa imensa rede informacional que a internet é o nosso próximo slide. Primeira coisa, identificar a veracidade de um conteúdo. Quem é o autor da informação? A informação resulta da opinião pessoal de alguém ou é de alguma instituição específica? A origem do conteúdo é reconhecida. Olha que interessante que eu estou enfatizando a palavra. Eu não falei a origem do conteúdo é conhecida, não falei reconhecida. Ela conta com aval ou conta com a simpatia das potências maçônicas efetivamente regulares que atuam no Brasil. A fonte é fidedigna ou a gente está simplesmente entrando no emaranhado de bobagens, não é? Então, é uma forma interessante da gente fazer a filtragem, não é? Então, quando a gente vai buscar um trabalho dentro da internet, de qualquer coisa, é muito importante a gente estar calcado de referências, né? E aí, eu já vou deixar uma dica para vocês aqui. Todos os nossos slides, toda a nossa bateria, nossa sequência de slides, ela está recheada de informações bibliográficas que eu coloco sempre no final, que são as nossas referências. Eu só projetei o título, não adianta ficar projetando aqui todas elas, lendo todas elas, porque, na verdade, vocês têm acesso a esse material. Essas referências são de autores consagrados. No campo, por exemplo, da sociologia, da filosofia, eu citei aqui Baudrillard, eu citei Manuel Castells, eu citei Pierre Levy. Então, são esses referenciais que nos ajudam. No campo das informações maçônicas, né, as referências que a gente tem que procurar para saber que a gente tem um caminho a navegar, exatamente os sites que são indicados pelas grandes lojas, pelo Grande Oriente, não é? E do Grande Oriente do Brasil, pelas grandes orientes estaduais independentes. Então, tudo isso são fatores balizadores. Alguns autores, professores aqui desse curso, o que eles publicam na internet, geralmente é coisa boa, ou pelo menos indicador de material bom que a gente vai poder obter depois. Fica a dica e nos encontramos num outro encontro na sequência aí das nossas aulas. Um abraço fraterno para todos vocês.